Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. E os meus olhos se abriram e pouca gente acreditou. Decora assim, ó. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Pra minha geração, o milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu não sei você, mas olha, eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. E os meus olhos se abriram e olha, e pouca gente acreditou, mas olha, mas a tua poderosa mão, declare, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz pra minha geração. Tu és santo Deus, derrama a tua glória aqui, Pai. Receba o milagre aí. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz pra minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz pra minha geração. Um milagre, um milagre, Pai. Geração, um milagre. Aleluias. Aplauda o nosso Deus, amém. Aleluias. Quantos vieram aqui buscar o milagre da glória a Deus? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero dizer para você que antes mesmo de você chegar aqui, Deus já tinha preparado o milagre para você. Quanto quer isso? Dá glória a Deus. Estende a sua mão e diga um milagre. Diga um milagre. Deus está preparando para mim. Diga, quando eu sair daqui, o meu milagre. Diga, o meu milagre vai estar pronto. Quem crê, aplauda ao nosso Deus e dá glória a Ele. Ele é o Deus do milagre. Oh, aleluias. Assente no seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abre Isaías, capítulo 61. Aleluias.
Isaías, capítulo de número 61, verso de número 7. Aleluias. Isaías, capítulo de número 61, verso de número 7. Aleluias. Santo és o nome do Senhor. Isaías 61, verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha, trarei dupla honra. Em lugar da afronta, exaltarei a vossa parte. Por isso a sua terra possuirão em dobro, e terão perpétua alegria. Amém? Coloque a mão à altura do seu coração e diga: em lugar da minha vergonha. Diga: em lugar da minha vergonha. Diga: possuirei. Diga: honra. Diga: em lugar da afronta. Diga: terei. Diga: terei. Exaltação. Diga: terei. Diga: alegria perpétua. Quem crê nisso, aplauda o nosso Deus. Amém? Aleluia. Em lugar da desonra, você vai ter honra. Em lugar da afronta, você será exaltado. E você terá perpétua alegria. Quem quer alegria perpétua, diga amém. Nós precisamos ser alegres, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E hoje, irmãos, eu quero falar com você sobre honra. Quantas pessoas têm ouvido a voz para ser honrado, e muitos não têm sido honrados. Por que nós não temos sido honrados? Porque às vezes nós não escutamos a voz de Deus. Irmãos, o atirador, quando ele quer um alvo, quando ele está treinando, para ele ser um atirador, ele faz um alvo. E ele começa a atirar em direção daquele alvo. E quando ele acerta o alvo, ele se torna uma pessoa completa. Porque ele acertou o alvo. Todos nós queremos acertar o alvo. O atirador, ele quer acertar o alvo. Nós também queremos acertar o alvo. Porque a Bíblia diz que nós temos que prosseguir para o alvo. Então nós queremos o alvo. E eu quero dizer para você que tem muito crente sendo alvo de Satanás. E por isso ele não é honrado. E quando nós somos alvejados por diabo, quando nós somos alvejados por Satanás, nós vivemos uma vida de desonra. Mas eu quero dizer para você que no lugar da desonra, Deus vai trazer honra em dobro. No lugar onde você foi desonrado, no lugar onde você foi humilhado, eu quero dizer para você, se você escutar a voz de Deus, você terá honra em dobro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Existem duas formas de nós sermos desonrados, de nós termos desonra. A primeira é quando nós procuramos a desonra. Muitas pessoas, irmãos, ele mesmo procura desonra. Ele procura pela sua própria mão a desonra. E quando nós procuramos a desonra, nós temos que pedir perdão a Deus, para que Deus tire esse tempo de desonra da nossa vida. Às vezes foi algo que nós fizemos, às vezes foi algo que nós falamos, e a desonra vem na nossa vida, vem no nosso casamento, vem na nossa vida financeira. Às vezes a sua vida financeira está assim, irmão, porque você procurou. Às vezes porque você fez dívida, às vezes porque você, irmãos, não soube lidar com a situação, falou alguma palavra. E eu quero dizer para você que você tem que pedir perdão e Deus vem e traz a restauração. A desonra, que são flechas de Satanás sobre a nossa vida, que nós não procuramos, e ela vem através de alguém que entra na nossa família para destruir a nossa casa. E eu quero dizer para você, você pode pedir a Deus para que Ele repreenda esse espírito que entrou na sua casa, trazendo desonra sobre a sua vida. Às vezes foi o desemprego que veio, e eu quero dizer para você, o nosso Deus tem poder de abrir qualquer porta, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que as portas serão abertas em nome de Jesus. Às vezes lá no seu serviço, você tem passado um período de desonra,
porque as pessoas não têm te honrado ali. Mas eu quero dizer para você, o tempo da sua honra está chegando, e a partir de hoje, eu profetizo que o tempo da honra sobre a sua vida está chegando em nome de Jesus. Aleluias. Às vezes você passou por alguma humilhação. Pastor, eu comecei o ano sendo honrado, mas com o passar de janeiro, fevereiro, a desonra veio sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, hoje Deus está colocando um ponto sobre a sua desonra, e Ele vai colocar honra dupla sobre a sua vida. Estende a sua mão para o céu e diga nesta noite, eu terei, diga honra, mas honra em dobro. Quem crê nisso dá glória a Deus. Aleluias. Satanás vai ver a vitória começar a chegar na sua vida. Satanás vai ver Deus te honrando. Aqueles que te humilharam, que te desonraram, que olharam para você e disseram: olha, esta vida não tem jeito, esta família está acabada. Deus manda dizer: o tempo de honra chegou. Sabe por quê, irmãos? Qual é a voz que você tem ouvido? Quando Deus chamou Moisés, lá em Números, capítulo 13, se você ler ali, Deus chama Moisés e fala: Moisés, prepara 12 homens, e manda eles irem espiar a terra de Canaã, a terra que eu prometi. Moisés separou 12 homens, e eles foram espiar a terra. E quando eles chegaram lá, irmãos, eles olharam a terra, e quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório. Diga assim: a voz de Deus. Diga: a voz de Deus e a voz do diabo. Tem muita gente ouvindo a voz do diabo, achando que está ouvindo a voz de Deus. Quando eles voltaram da terra prometida, quando eles voltaram da Canaã, 10 teve um relatório e 2 teve outro tipo de relatório. Todos 2 viram a mesma coisa. E eles disseram: olha, a terra mana leite e mel. É verdade, a terra é próspera. Olha o fruto que nós trouxemos de lá. 2 homens carregavam o fruto. Então significava que a terra tinha prosperidade, conforme Deus havia falado. E eles disseram: a terra lá tem cidades fortalecidas. Lá tem exército, tem gigante. Aí os 10, olha a voz de Satanás o que fala: nós não vamos conseguir entrar. Nós não vamos conseguir, porque lá não é para nós. A voz daqueles que escutam a voz do diabo são assim: eles sempre falam que não vão dar certo. Eles sempre olham o lado negativo da situação. A voz daqueles que escutam a voz de Deus, disseram, que foram Caleb e Josué, disseram: realmente, lá tem gigante, lá realmente eles têm exército, mas essa terra, quem prometeu foi Deus, e vamos subir e vamos conquistar. Tem pessoas olhando para você dizendo: olha, realmente a sua família é de Deus, realmente o seu marido é de Deus, realmente o seu filho é de Deus, mas deixa para lá. Eu quero dizer para você: não deixa não, porque essa promessa quem te deu foi Deus. Esta promessa, esta família, este emprego é promessa de Deus para você. Para de ficar ouvindo a voz do inimigo. E eu quero dizer para você qual a voz que Moisés e o povo ouviu. Ouviu a voz daqueles que são negativos. Ouviu a voz daqueles que disseram que não tinha jeito. Olha para este irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus tem promessa para você. Deus tem promessa. E eu quero nesta noite, irmãos, falar da geração que ouviu a voz de Deus, da geração que creu. Era para eles ficarem lá 11 dias, uma viagem de 11 dias. Como eles ouviram a voz de quem não cria, eles ficaram lá, sabe, 40 anos. Quando você ouve a voz de quem não crê, de quem não tem esperança, quando você ouve a voz de quem é negativo, você fica no deserto. Olha para este irmão que está do seu lado e diga: deserto
é lugar de passar, não de ficar. Nós podemos passar por deserto, podemos passar por problema, mas nós não temos que ficar nele. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que traz a esperança. Nós cremos num Deus que dá para nós a resposta certa, na hora certa, no momento certo. Deus vem e faz maravilhas na minha e na sua vida. Basta um milagre e Deus muda a sua história. Basta um milagre, Deus muda a minha e a sua história. Quem está entendendo da glória a Deus? Deus havia feito uma promessa. Deus tinha dito lá no versículo 2: Moisés, vai lá, espia a terra que eu te dei. Deus já havia dado, era só subir e possuir. Se Deus, irmão, falou que a sua família é dele, crê somente e você vai receber o milagre. Se Deus falou que Ele vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta. Quem está entendendo, diga amém. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e no mais Ele. Então Deus vai fazer. Olha para este irmão e diga: Deus tem promessa para você. Profetiza isso na vida dele, porque às vezes ele ouviu a voz do incrédulo. Diga para ele: Deus tem promessa para você. Diga para ele, sacuda ele e diga a ele: olha, Deus tem promessa para você. Nós precisamos crer que Deus tem promessa. Às vezes, irmãos, nós não acreditamos. E eu quero dar exemplo para você de um homem, um jogador famoso, chamado Cafu. Ele foi um dos maiores jogadores do Brasil. Uns, tá, irmão? Teve outros. Quando ele foi jogar bola, irmão, ele ganhou 9 vezes não. Não, você é ruim de bola. Não, aqui não. Aqui você não joga. 9 vezes ele recebeu não. Ele desistiu? Não. Ele ouviu a voz de Deus. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele estava atento às vozes que falavam: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Muitas das vezes nós estamos ouvindo só aquele que diz não para nós. E ele falou uma frase que eu anotei. Ele disse essa frase assim, ele disse: cada não que eu recebo, vou atrás de um sim. Recebi um não aqui, vou atrás de um sim lá na frente. Recebi um não lá na frente, vou atrás de um sim mais na frente ainda. Eu quero dizer para você, se o Cafu conseguiu, você também consegue. Eu quero dizer para você, se Caleb e Josué entrou na terra que mana leite e mel, você também pode entrar na bênção, na promessa de Deus. Para de ficar escutando as pessoas que só têm palavras negativas para você. E hoje eu quero falar da característica da geração que crê, da geração que ouve a voz de Deus. Primeira característica, a geração de Josué e Caleb, a geração que ouve e crê na voz de Deus, nasceu no deserto, mas não tem foco no deserto, tem foco na Canaã. Você pode ter nascido numa família pobre, você pode ter nascido num bairro pobre, mas o seu foco não está lá, o seu foco está na promessa de Deus. Você pode ter nascido numa família toda desestruturada, mas o seu foco não está ali, o seu foco está numa família restaurada pelo poder de Deus. Você pode ter vindo de uma família de prostituição, você pode ter vindo de uma família que praticou feitiçaria, mas o seu alvo não é esse, o seu alvo é Jesus Cristo. Você não precisa estar focado: ah, minha mãe não casou, meu pai não casou, meu tio não casou, eu vim de um relacionamento todo errado. Irmão, não interessa de onde você veio, interessa para onde você vai. O seu futuro pertence a Deus, e a Ele tem grandes coisas para você. Amém? Você tem que crer. A geração que crê e ouve a voz de Deus, ela pode até nascer no deserto, mas o foco dela não é o deserto, é as promessas de Deus. Estenda sua mão para o céu e diga: o meu foco, diga: o meu foco é as promessas de Deus.
Quem tem promessa, dá glória a Deus aí. Se você acha que não tem promessa, abre a Bíblia, lá tem 8.000 promessas para a sua vida. Deus tem promessa para você e para a sua casa. Quem crê, dá glória a Deus. A geração que crê e ouve na voz de Deus, a geração que crê, ela convive com uma geração incrédula, e uma geração incrédula e medrosa, sem se contaminar. Uma geração que crê na voz de Deus, ela convive com o povo incrédulo, com o povo medroso, mas ela não se contamina. Você pode estar até no meio de pessoas incrédulas, gente que dizem para você: olha, isso não vai acontecer, você não vai ser curado, você nunca vai ser chamado. Você pode estar até no meio dessas pessoas, mas você não é contaminado, porque você é da geração que crê e ouve a voz de Deus. Quantos aqui ouve, crê e ouve a voz de Deus? Diga glória a Deus. Para de ficar ouvindo a voz dos incrédulos. Ouve a voz daquele que crê. Ouve a voz de Deus. A geração que ouve e crê em Deus, ele pode estar até no meio de pessoas incrédulas. Caleb e Josué, ele ficou no meio de povos incrédulos. As pessoas disseram: olha, a terra lá é até boa. A terra até lá é ótima. Mana, leite e mel. Tem frutos bons. Mas Caleb, nós não vamos entrar lá nunca. Caleb olhar e falar assim: você não vai, mas eu vou. Se a pessoa falar que não tem para você, você fala assim: não tem para você, para mim tem. Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Para de ficar ouvindo pessoas que não creem em Deus. Você pode até estar andando com ela, pode até morar dentro da sua casa, mas você tem que crer que o Deus que você serve cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. Amém? A geração que ouve a voz de Deus, a geração de Josué e Caleb, não vive só de história e de milagres do passado. A geração que crê e ouve a voz de Deus tem milagres para contar. A geração de Josué e Caleb, ela viu o Rio Jordão se abrir. A geração de Josué e Caleb viu as muralhas de Jericó cair ao chão. A geração de Josué e Caleb viu o sol parar. A geração de Josué e Caleb entrou na terra do gigante e venceu o gigante. Eu quero dizer para você: você tem milagre para contar. Você tem milagre. Diga assim: eu sou a geração que ouve a voz de Deus. Se você é a geração que ouve a voz de Deus, você tem milagres para contar. Se até hoje você não contou, eu profetizo que a partir de hoje você vai contar milagre, em o nome de Jesus. Nós temos que ser a geração que tem milagre. Eu vou contar que o meu casamento foi restaurado. Eu vou contar que o meu filho foi liberto. Eu vou contar que a minha família é salva. Eu vou contar milagres no nome de Jesus. Você não vai viver de milagre dos outros. Você vai ter experiência para contar. Porque você tem intimidade com Deus. Amém? Você tem intimidade com Deus. A geração que crê e ouve a voz de Deus teve maturidade para esperar. É difícil esperar, irmão. Eles esperaram 40 anos. Dos 20 anos para baixo, fora Josué e Caleb, que tinha 40, todos tiveram que esperar. Os outros todos morreram. Mas os que tinham menos de 20 anos esperaram com paciência no Senhor. Não desviaram, não foram para outros caminhos. Ficaram firmes, porque quem ouve a voz de Deus espera com paciência no Senhor. Aprenda a esperar. A geração que crê e ouve a voz de Deus espera em Deus. Tá ruim, mas eu vou ficar. Tem deserto, mas eu vou ficar, porque o meu alvo não é o deserto. O meu alvo é a Canaã, é as promessas de Deus. Espera no Senhor. Lá em Provérbios capítulo 20, verso 25 diz: a precipitação
todavia só sabota o nosso projeto. Quando você é precipitado, quando você age com precipitação, quando você age com a sua emoção, quando você não espera em Deus, você sabota o seu projeto. Para de sabotar o projeto que você falou com Deus. Para de sabotar você mesmo, dizendo que não vai dar certo, que já está no meio do ano e você não conseguiu, dizendo, olha, eu estou esperando até agora e nada acontece. Para de sabotar, irmão. Crê. 7. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Você tem que confiar, esperar no Senhor. Quando Deus chamou Josué, ele disse: Josué, seja forte, seja corajoso. Irmão, Deus está te chamando aqui nessa noite para ser a geração que ouve a voz dele. Deus está te chamando aqui nessa noite, querendo dizer para você: ei, eu tenho um milagre para derramar sobre a sua vida. Ei, eu tenho bênção para trazer sobre você, mas você precisa crer e ouvir a minha voz. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1, Samuel, ele ouviu uma voz falando: Samuel, Samuel. Ele foi até Eli e perguntou: o Senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei. Ele voltou para o quarto dele e deitou lá de novo. Ele escutou a voz novamente: Samuel, Samuel. E ele foi lá no quarto de Eli e perguntou: o Senhor me chamou? E ele falou: não, eu não te chamei. Quando te chamar, pode ser Deus que está te chamando. E a Bíblia diz que Deus permaneceu ali, no mesmo lugar. Deus não saiu do quarto de Samuel. Deus permaneceu até ele voltar. Quando ele voltou novamente, eu tento imaginar, irmãos, essa cena. Ele voltou, olhou, não viu nada, deitou. Quando ele deitou, que ele cobriu, ele escutou a voz falando: Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui, Senhor. E Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus. E ele se tornou um sacerdote na presença do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis. Microfone. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, ele vinha conversar todos os dias com Adão. Chegou um dia, Deus foi lá para conversar com Adão. Deus foi no mesmo lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Deus sabe o seu endereço. Se você tem intimidade com Deus, Ele vai lá para conversar com você. Ele vai. E ele chegou lá, Adão não estava. Tinha se escondido. Eu quero dizer para você, se você tem escondido para não ouvir a voz de Deus, saia de trás da árvore. Vá conversar com Deus. Todos os dias Deus está no mesmo lugar para falar com você. Deus estava ali para falar com Samuel. Deus estava ali para falar com Abraão também. Deus estava ali para falar com Adão. Deus estava presente para falar, irmãos, com Davi. E eu quero dizer para você, Deus está aqui nesta noite, falando com você. Ouça a voz de Deus. Deus quer restaurar a sua vida sentimental, espiritual, conjugal. Escuta a voz de Deus. Creia. Creia. Você precisa crer. E não é só aqui que você escuta a voz de Deus. Lá na sua casa, lendo a Bíblia, orando, você escuta a voz de Deus. Aqui você escuta a voz de Deus através da palavra. Eu quero dizer para você, seja a geração que ouve a voz de Deus. Seja a geração que crê. Seja a geração que ouve. Sabe por quê? Porque quando eu creio, eu ouço a voz de Deus, a minha vida é transformada. Eu saio do deserto e entro na promessa de Deus. Caleb e Josué, e aqueles que tinham menos de 20 anos, entrou na terra prometida, porque eles ouviram
a voz de Deus. E eu convido você a se colocar de pé nesta noite. Você que quer um milagre. Eu quero um milagre. Eu preciso de um milagre. É a hora de você falar com Deus o nome do seu milagre. E eu quero dizer para você, é um milagre só. E Deus muda a sua história. Se você for curado, o seu corpo é restaurado. Você tem saúde. E se você tem saúde, você trabalha, você rompe. Se você tirar do meio da sua vida, irmãos, a angústia que está no seu coração, isso é um milagre. Eu quero dizer para você, a sua vida é transformada. Então eu quero que você fale: Deus, eu preciso de um milagre. Quando ninguém quiser me atender, quando ninguém, irmãos, apostaram em mim, quando todos me disseram não, o Senhor, a Deus, ouviu a minha oração. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, Deus tem um milagre preparado para você. Feche os teus olhos. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero que você escute esse hino. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. E os meus olhos se abriram, me alcançou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Geração, um milagre. É um milagre que você precisa. Precisava de um milagre. Eu quero dizer para você, os céus estão abertos nessa hora. Oh, aleluias. Eu quero dizer para você que é um milagre que você precisa, para sua história mudar, para você ir para a promessa. Eu quero dizer para você, tem aqui nessa noite. Oh, aleluias, basta você crer. Quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo. E os meus olhos se abriram, mas pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz pra minha geração. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Você vai contar para todo mundo, irmão, o que Deus fez na sua vida. Deus vai te dar uma voz que clama. E quero dizer para você, todo mundo vai saber do seu milagre. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz da minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus.
você precisa de um milagre, sai do seu lugar agora. Eu convido você a vir no altar agora. Você que precisa de um milagre, sai do seu lugar. Eu quero te ungir aqui nesta noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que as portas vão se abrir.